Oiê, tudo bem? Saudade, né? No meu caso, fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Bom, se você não sabe quem somos, se é a sua primeira vez, nós somos da Igreja Central, Igreja Adventista Central de Campo Grande. Somos da classe de adolescentes. E aqui a gente estuda semanalmente a lição. A Igreja Adventista faz a lição para várias idades. E esse aqui é dos adolescentes. E a gente sempre traz convidados adolescentes, as mais bonitas, assim, sabe? Para participar com a gente, porque a gente estuda a lição. Vocês querem se apresentar? Eu sou a Stephanie. Eu sou a Luísa. A Luísa tá sempre por aqui. A Stephanie Eu sou nova aqui. Convidada especial. Exatamente. E bom, e eu sou a Leslie. Eu também sou uma das professoras da Escola Sabatina. E a gente grava justamente para vocês que na véspera, né, vou dar uma estudada, quer saber o que vai cair na lição no sábado seguinte. Ou até os professores. Muitos professores falam assim, eu gosto porque me auxilia a dar o norte para a lição. Bom, que Jesus nos ajude sempre a estarmos gravando. E para saber o que Deus tem pra gente hoje. E a gente vai estudar a lição 5, obediência não é algo ruim. O que vocês acham sobre obediência? Luísa, fala você. O que é obediência? O que é obediência pra você? Quando a minha mãe manda eu lavar a louça, eu vou na hora. Você vai na hora. Ou então obedece, tipo no sentido, eu vou, né? Porque tem duas questões, o tanto ir, obedecer, quanto o tempo, né? Às vezes fala, eu vou, aí daqui 3 dias, né? Daqui a pouco, né? daqui a pouco, né? E você, Stephanie, que pra você é obediência? Acho que é isso que a Luísa falou mesmo. Do ir, fazer o que a pessoa falou. E agora, em relação a Deus, o que é obediência pra vocês? Acho que é também ouvir o que Deus falou e fazer o que Ele diz, né? Fazer a vontade dele. Seguir a palavra de Deus. Mandamentos. Seguir os mandamentos. Então a gente vai ver aqui na história de Daniel, que particularmente eu amo. Não à toa eu tenho um filho que se chama Daniel. Eu amo a história de Daniel. E o Danielzinho, eu queria que ele fosse igual ao Daniel da Bíblia. Aqui a gente traz na lição a história do início, a história de Daniel. A gente não vai até a Cova dos Leões, está no início. Quando ele e seus 3 amigos foram levados cativos, foram levados prisioneiros. Eles não foram levados escravos, eles estavam nível acima, foram levados cativos, prisioneiros. Eles pegavam, assim, alguns jovens que tinham boa aparência, que pareciam inteligentes. Por quê? Juntava tanto com babilônios quanto com os israelitas, porque eles queriam que esses fossem os futuros conselheiros do rei. Então, eles pegavam tanto babilônios quanto israelitas, e era bom ter israelitas porque era um meio de colocar o povo também, ver que tem dos deles lá e tal, para influenciar. E aí chegou lá, muito embora fossem prisioneiros, mas não escravos, chegaram lá, eles iam ter regalias. Vocês vão ser os futuros conselheiros, vocês vão ser treinados, e aqui vocês vão aprender, aqui vocês vão comer dos manjares do rei. E aí, bom, Daniel e seus 3 amigos, olha só, vocês lembram o nome dos 3 amigos deles? Eles tinham 2 nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, só que eu lembro. Então, mas esse não era o nome deles, era o nome que os babilônios deram para ele, porque a Babilônia na época era o rei, né, era o que comandava tudo, né? Então, o rei da Babilônia, tudo funcionava na Babilônia. Só que eles não tinham esses nomes babilônicos, eles tinham os nomes que a família deles deram para ele. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz, Ananias e Yahvé misericordioso, Misael, quem pertence a Deus, e Azarias, Yahvé ajuda. Esse era o nome original deles. Então, quando eles foram para a Babilônia, trocaram o nome deles, para que tivesse uma maior identificação com os babilônios, mas não eram nomes bons. Muito embora tivesse trocado o nome deles, eles falaram assim, olha, fomos criados como servos de Deus e assim seremos fiéis até o fim. Então, quando chegou lá, o eunuco falou, olha, eles tiveram uma posição bacana, vocês vão comer dos manjares do rei, vocês vão receber a melhor alimentação, o melhor estudo, afinal de contas, vocês vão ser os futuros conselheiros. Aí Daniel falou, não. Você lembra da história? O que ele falou? Quem lembra? Ele não ia comer o que o rei desse, porque não era comida boa, né? Aí ele pediu saladas e verduras e só comeu isso. Depois de um tempo, o rei viu que eles que só comeram salada estavam mais inteligentes que os que comeram carne, gordura, etc. E você, Stephanie, o que você lembra dessa história? Que eles passaram ali comendo um alimento saudável, não comendo a carne de porco, Sim. Não comendo as coisas que estavam ali, que todo mundo estava comendo e desfrutando, e eles escolheram ali o saudável e ficaram mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes. Inteligentes. E de certa forma meio que desafiador isso, né? Afinal de contas, eles estavam rejeitando a comida do rei. Era a comida que tinha no palácio e eles não estavam sendo tratados como escravos, comendo lá e apanhando, não. Eles estavam sendo bem servidos, eles comendo rejeitaram. Do melhor, né? E eles desafiaram, falaram, não, a gente não vai comer, a gente não come, a gente é servo de Deus e a gente se alimenta com frutas, verduras, legumes, castanhas, tudo que é saudável, a gente não se contamina. A carne de porco, não vamos comer bacon, porque isso aí é impuro.
Harã, entendeu? Então, eles não se contaminaram. E aí, isso era realmente desafiador, porque eles preferiram ser obedientes. Isso podia ser algo muito ruim para eles. Diz que o eunuco ficou, será que eu faço isso? Ficou com medo deles ficarem fracos, doentes, e falou, nossa, se eles ficarem doentes, o rei vai brigar comigo, que eu não tratei como deveria. Aí ele falou, não, pode fazer um teste. Vamos ficar 10 dias só comendo o que é certo. E você faz o teste. E dito e feito. Deu 10 dias, eles eram, como vocês disseram, os mais bonitos, os mais curados, os mais inteligentes, extremamente superior aos outros meninos jovens babilônicos que se alimentavam dos manjares do rei. E era uma grande diferença realmente. E aí, conta aqui que o alimento do rei podia ser até saboroso, mas não era saudável. Além do mais, havia uma questão dele ter sido oferecido a ídolos. Então ainda tinha isso. Eles não só não comiam porque não era saudável, mas a gente não vai comer nada que é oferecido a ídolo, né? Nós somos servos do Deus vivo e não aos ídolos que os babilônios prestavam culto. E aí, fala, né, embora fossem prisioneiros, eles não eram escravos. Na nossa lição, fala assim, ó, Daniel e seus amigos foram dotados de qualidades mentais excepcionais e compartilhavam a mesma lealdade com Deus. Então, isso também, se a gente for pensar com relação à amizade, se só o Daniel tivesse essas qualidades mentais e só ele fosse fiel e os outros não, larga a mão, vamos comer. Será que seria assim um pouco mais difícil para Daniel ser obediente? Tem um pouco a ver com a amizade, né? Aqui fala que os 4 tinham o mesmo ideal, assim, o mesmo caminho, o mesmo pensamento. Luísa, a Ellen White fala, Ellen White, a gente estuda aqui, é o livro dos ungidos. Só mostra a capa aí, Stephanie. Aí, ó, a gente usa alguns livros para ajudar no estudo, é só uma complementação, essa é a história da Bíblia, mas ela fala um trecho aí bem bacana na lição. Luísa, você pode ler para a gente? Entre os filhos de Israel que foram levados como escravos para a Babilônia, estavam homens e mulheres tão fiéis ao princípio quanto forte o aço, que honrariam a Deus mesmo que perdessem tudo. Como representantes de Deus, eles deveriam cumprir seus propósitos na terra da escravidão. Deveriam considerar a sua fé e seu nome de adoradores do Deus vivo como uma grande honra. Daniel e seus 3 amigos foram exemplos marcantes do que as pessoas podem se tornar ao se unirem a Deus. Exatamente, que eles cumpriram com propósito, com fé, e eles eram fiéis aos princípios. Aí ela fala também sobre caráter. O que está escrito aí, Stephanie? O que fala sobre caráter? Um caráter nobre não é resultado de um acidente. É o resultado da autodisciplina, da submissão da natureza inferior à superior, da entrega do eu para o serviço de Deus e à humanidade. Ou seja, eles podiam perder tudo, mas o caráter deles era tão forte que a ponto de dizer assim, olha, a sua vida ou ser fiel ou ser obediente. Vocês acham, hoje em dia, se nós fôssemos perseguidos, se alguém dissesse para vocês, você vai obedecer a seu Deus ou você vai perder sua vida? Você perderia sua vida facilmente em obediência a Deus? Sim? Você está pronta para fazer essa escolha? Vocês estão prontos? Sim. Vocês estão prontos para fazer essa escolha, né? A ponto de que você possa perder tudo, mas você não pode perder a sua fidelidade para com Deus. E aí fala mais alguma coisa aí? O que fala? Hoje, há necessidade de homens e mulheres que, como Daniel, ajam com ousadia pelo que é certo. É preciso coração puro, mãos fortes e coragem. Exatamente. A gente precisa, homens e mulheres, vocês jovens adolescentes, a sermos fiéis a Deus. E acho que essa é a parte mais importante da nossa lição, né? Obediência a todo custo. Obediência a todo custo. E é o que mostrou Daniel. Eu gosto muito da história de Daniel. Gosto mesmo. Que bom que vocês participaram com a gente. Vamos fazer uma oração para encerrar e continue com a gente. Curta, comente, compartilhe, como dizem os blogueiros. Nós não somos blogueiros, né? Mas a gente fica muito feliz em receber vocês. E é importante que vocês realmente curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem a palavra, a história sobre a obediência. E também tem a questão de ativar o sininho, né? Porque sempre que a gente lançar um vídeo novo, vocês vão saber e não vão esquecer de estudar a lição com a gente. Se não estudou, aproveite para estudar. E é isso, né? Há mais alguma coisa para acrescentar? Então vamos orar, né? Você quer orar para a gente, Stephanie, para agradecer? Vamos lá? Eu oro. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, estamos aqui e acabamos de ouvir a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração para que possamos viver isso no dia a dia, que possamos ouvir a Tua voz e sempre Te obedecer. Porque quando nós Te obedecemos, nossa vida fica melhor e a gente fica mais bonito, mais forte, mais inteligente, assim como Daniel e seus amigos. E seja conosco durante
o resto das lições. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Tchau, pessoal.